A festa acabou. E agora, José? Nesta quarta-feira, que muita gente está só às cinzas, nós vamos refletir um pouco sobre as lições para a vida nesse momento de abandono da fantasia e volta à realidade. Para nos ajudar nessa leitura, que vale para o ano todo, eu recebo aqui no estúdio o psicólogo e psicoterapeuta Manuel Gomes de Castro Júnior. Manuel, bom dia, um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Bom, a gente falou ainda há pouco sobre o carnaval, mas é claro que a gente não está focado especificamente nisso, mas hoje é um dia de volta à realidade, né? Essa alegoria de largar a fantasia, voltar para a realidade, dá margem para muitas interpretações. Isso tem a ver, quer dizer, há como um pano de fundo aí realmente a necessidade da gente cuidar um pouco mais das nossas emoções? Sim, com certeza. Eu acho que é muito interessante essa preocupação com o que está acontecendo dentro da gente, né? Apesar de toda essa cultura de, às vezes, não dar vazão e não dar atenção ao que acontece com o nosso mundo interior, é interessante que a gente possa estar sempre dialogando com as nossas emoções, percebendo o que está acontecendo com a gente e quais são as sinalizações que o nosso organismo interior está tentando nos sinalizar. Então é muito importante estabelecer esse diálogo interno com as nossas expressões. Para facilitar essa nossa leitura, a gente separou aqui alguns trechos de algumas músicas que, inclusive, são muito tocadas durante o período do carnaval, né? A gente vai colocar o primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui? Então vamos para a tela? Olha só, essa é antiga, de Noel Rosa, música Perro Apaixonado. Um perro apaixonado que vivia só cantando, agora com a razão do cantar, uma colombina. Ele acabou chorando e chorando. Essa coisa do chorar, há também uma cultura até machista, né? O menino é criado para dizer, olha, homem não chora. Né? E qual a importância do choro para lidar com essa saúde emocional? A letra dessa música é muito interessante. Na verdade, as expressões artísticas, elas representam muito aquilo que acontece no nosso mundo interior, né? Então, são verdadeiras projeções daquilo que a gente vive no nosso cotidiano. Então, essa letra é muito interessante porque traz algo muito expressivo, que é o choro, que é algo que, na sociedade atual, não é visto como uma coisa boa, né? Então, as pessoas estão chorando, às vezes você chega e diz, não chora, não precisa ligar para isso, não precisa dar atenção para isso. Pelo contrário, o choro é algo bom, é uma expressividade daquilo que está acontecendo com a pessoa, é uma linguagem daquele sofrimento, né? É um sofrimento que está acontecendo que precisa ser respeitado, que precisa se dar vazão àquilo que está acontecendo e dialogar com ele. Então, o choro, ele é algo que precisa ser visto com uma atenção, claro, mas não precisa ser condenado, não precisa ser expurgado como uma coisa que seja proibida, que não seja adequada. Pelo contrário, é uma expressão de saúde. E essa educação, digamos assim, para entender esse processo, não dá para começar desde cedo? Ou seja, qual é o papel dos pais nisso? Porque muitas vezes eles acabam tentando compensar os filhos com algumas situações indesejadas da vida que vão acontecer o tempo inteiro, né? Então, assim, essa coisa da compensação, de tentar colocar o filho numa bolha e falar, olha, eu vou proteger você do mundo. Não dá para fazer assim, né? Sim, e aquilo que eu falei, é muito comum, por exemplo, o filho cai no chão, se machuca, e aí o pai chega e diz, filho, não chora. Seja homem ou seja mulher, né? Filho, não chora, isso é bobagem. Ou seja, naquele momento você já está orientando. É essa mensagem que você está passando. Exatamente, né? Você já está orientando aquele indivíduo que ele não precisa dar atenção aos conteúdos emocionais que estão presentes na vida dele. Aí, naquele momento ele está sentindo dor. É algo que precisa ser legitimado, que precisa ser considerado. E a gente orienta logo, não chora, não dá vazão a isso. E naquele momento esse indivíduo ele vai crescer com essa ideia de que os momentos de dor precisam ser ignorados, não precisam ser dialogados, não precisam ser enxergados. E descamba nos processos de adoecimento que a gente conhece. A gente acaba mentindo para as crianças também quando vão, por exemplo, tomar uma injeção. Diz, filho, não vai doer. Aí ele vê que dói, olha para a sua cara. Sim. Aí você fica naquela, quer dizer, vai doer, mas vai passar. Exatamente. Né? Isso é educativo, né? Exatamente. Vamos mais um trecho de uma música aqui para a gente refletir, gente, nessa quarta-feira de cinzas. Vamos lá? A gente tem mais um trecho aqui. A música é Baianidade na Goa, uma música muito conhecida do Evandro Rodrigues. Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia a paz vence a guerra e aí viver será só festejar. É o ideal, né? Só festa. Exatamente. Aí eu faço a pergunta, né? E aí? Qual o sentido de uma vida que só festeja, né? Será que a gente vive hoje numa sociedade do espetáculo? O que é essa sociedade do espetáculo? É uma sociedade em que considera apenas os momentos bons da vida, né? É quase como se houvesse um veredito que é proibido sofrer. Então as pessoas, geralmente quando estão passando por situações de sofrimento, elas se escondem, elas não deixam transparecer isso. Pelo contrário, elas querem camuflar aquele sofrimento, dando a entender que elas estão sempre bem. E a pergunta é, né?
Será que é saudável esconder esse sofrimento? Será que é saudável não dialogar com isso que está acontecendo no meu mundo interior? Será que é saudável não permitir o fluxo natural desse processo de sofrer? Até porque é muito interessante a gente dialogar o quanto esse sofrimento ele tem uma mensagem a nos trazer, uma mensagem de progresso. Se ele for ouvido, se ele for considerado na sua expressividade, certamente ele vai trazer um crescimento pessoal. Manuel, tem que ter aquele cuidado com os extremos, né? Sempre o extremo é uma coisa complicada, né? Isso. Tem aquele outro lado. Nada contra o estilo musical, nada contra quem gosta, as pessoas todas são livres para fazer o que bem entender, né? Nós temos o livre-arbítrio. Mas assim, levar para um outro extremo, o não sofrer é uma coisa, agora sofrer excessivamente, aí eu falo da sofrência mesmo, né? Quer dizer, você se afogar em mágoas e achar, não, ó vida ao azar, enfim. É preciso ter cuidado também com esse outro ponto, né? Possível. É muito interessante que a gente viva um estado, né, um psicólogo norte-americano muito conhecido chamado Carl Rogers, ele falava de um estado de congruência. O que é esse estado de congruência? É um estado em que você está conectado com aquilo que você está sentindo, expressando aquilo de uma forma autêntica, né? Não expressando algo que realmente não existe. Então, se você realmente está num momento de sofrimento, é interessante que você dialogue com isso e que você expresse isso. Agora, se realmente isso não faz parte do seu mundo interior, isso não faz parte da sua realidade, eu não vejo como algo interessante essa busca por um sofrimento, por um estado de sofrimento que não é real, que não é autêntico. Não vai trazer nada de positivo, né, de bom. Vamos mais um trecho aqui para a gente encerrar. Tem um último trecho aqui de uma música que a gente separou para você, para a gente fazer essa leitura. A música é Retalhos de Cetim, é uma música antiga também do Vinícius de Paula, que fala, mas chegou o carnaval e aí ela não desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei, não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei. A mentira, frustração, quer dizer, são dois pontos também que a gente pode tirar como reflexão dessa frase que vale para essa saúde emocional para o ano todo, não, Manuel? Sim, sim. Ali como fala, lidar com a frustração? Quando ela fala, né, ela não desfilou, ou seja, havia uma expectativa. E grande. Né, que algo acontecesse, havia uma expectativa que ela desfilasse. Essa expectativa não foi correspondida e gerou um sofrimento. Isso é muito comum na nossa sociedade atual, né? Nós somos seres cheios de expectativas. E essas expectativas, muitas das vezes, quando não são correspondidas, elas nos geram sofrimento. O problema não está nesse gerar sofrimento, como eu falei, né, e tenho falado ao longo dessa nossa conversa. O problema é como eu encaro esse sofrimento. Esse sofrimento é algo que eu dialogo, que eu consigo expressar, que eu consigo conversar, ou é algo que me adoece, que me paralisa, né, que não me permite crescer? Essa é a grande questão. Então, a frustração ela entra nesse aspecto, do quanto a gente espera que elementos aconteçam na nossa vida, muitas das vezes não acontecem e a gente precisa encará-los com uma certa naturalidade, com uma certa tranquilidade. Quando isso não se expressa, há um certo adoecimento. E aí as pessoas buscam ajuda através da psicoterapia, através dos consultórios de psicologia, para tentar se compreender melhor e tentar lidar melhor com essas frustrações e com essas expectativas não correspondidas. E é preciso, claro, como você falou no começo aqui, a gente ter esse olhar para dentro, né? A gente parar esse silêncio, buscar o lugar do silêncio para fazer uma autoleitura, né? Fazer uma leitura das suas emoções, né? Uma coisa muito interessante, que é uma coisa que a gente costuma muito falar na psicologia, nós precisamos desenvolver um hábito de escuta interior. Né? O que é essa escuta interior? A gente está com o ouvido muito voltado para fora, né? Para aquilo que a gente está ouvindo de fora. Mas muitas das vezes esse barulho, né, intenso que a gente vive não nos permite escutar aquilo que o nosso organismo está sinalizando. Então, é necessário desenvolver essa viagem interior para escutar uma série de coisas uma série de linguagens que se expressam através do nosso corpo, através dos nossos sentidos, através dos nossos sentimentos. Se nós desenvolvermos essa escuta interior, é possível a prevenção de uma série de doenças, né, de uma série de transtornos, de uma série de sofrimentos, assim como também, se já estivermos num processo de adoecimento, é possível o tratamento e uma certa tranquilidade diante desse processo. Conversei aqui no Bom Dia, no quadro Bem Viver, com o psicólogo, psicoterapeuta Manuel Gomes. Obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações também. Obrigado, Alberto, obrigado a todos. Até a próxima.